Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a nossa live sobre ansiedade. Começando já a live. Vamos lá. Agora vai, hein? Tô torcendo. Torce aí, Lê. Torce aí, Moara. Não vai. Você apareceu com a câmera por Tô me trás. vendo? Já é um sinal, já é alguma coisa. Tá me vendo por trás? Isso é, a sua câmera tá... Agora sim! Mas agora eu Agora não me vejo, mas tudo bem. consegui! Agora vamos conseguir fazer a live. Que delícia! Que bom, vamos lá. Vamos. Então, Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live. Deu um trabalhinho para entrar, mas agora tá indo. Então agora agora a gente vai. vai fazer. Agora vai. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ansiedade, né? Então, assim, para quem ainda não me conhece, eu sou a Cristina, ela é Nancy, e a Isso, gente vai mudar para segunda-feira, acho, não? Porque de sexta sempre dá um auezinho para a gente conseguir, sim, né? isso. Aí a gente muda, não tem problema. Gente, na verdade, assim, a gente quis falar sobre ansiedade, além de estar muito em alta, né, Nan? Muito. Que as pessoas estão muito mais ansiosas do que antes. Eu sempre falei, assim, na minha prática clínica, que a cada 10 pessoas que aparecem no consultório, 8 têm algum transtorno no espectro de ansiedade, tá? Sim, Então, assim, é uma das coisas que mais estão impactando a saúde mental hoje em dia, né? É uma sensação ruim demais. E dentro dos espectros mentais, para quem não pegou, né? Dos espectros ansiosos, para quem não pegou a Nancy falando, vamos falar agora, né? vamos. Então, diferente do medo, a ansiedade, ela causa um sistema, é muito perturbador e desconfortável. Muitas vezes não tem causas claras que a gente identifica no momento. Ao contrário do medo, que geralmente tem uma coisa que desencadeia o medo, né? Dentro da ansiedade, a gente tem, são oito tipos de ansiedade que se enquadram dentro, né? A gente tem o agorafobia, né? É quando a pessoa se sente muito desconfortável em situações embaraçosas que ela não consegue se escapar, se desvencilhar, né? Isso pode ser tanto fora como dentro de casa também, tá? Uhum. Tem o estresse pós-traumático, que tem alguma causa desencadeadora, né? Alguma coisa aconteceu, e isso vira um quadro agudo que pode durar meses, anos e pode se tornar crônico, tá? Sim. A, a gente tem ainda a ansiedade generalizada, que ela interfere com a parte emocional, a parte de pensamento, sintomas físicos, e ele, assim, ele toma grande parte do dia inteiro da pessoa, tá? Em diferentes aspectos do trabalho, nos relacionamentos, na vida pessoal. Tem as fobias, né? Que na verdade a gente é um medo excessivo e irracional na presença de alguns, por exemplo, um animal, uma barata. Tem gente que tem pavor, barata fica em pânico, tem gente que desmaia, que fica paralisado, né? Transtorno de pânico, né? São crises súbitas de mal-estar em geral, tem que ter algum fator desencadeante importante, tá? Tem o transtorno de pânico, né? Que eu acabei de falar. Tem o TOC, que é o transtorno que a gente fala assim, que são padrões repetitivos. A pessoa cumpre rituais, ela tem necessidade de cumprir rituais, lavar muitas vezes a mão, tomar muitos banhos, fechar a porta inúmeras vezes, né? E os É, pensamentos são obsessivos, né? o tempo inteiro. A fobia social, a pessoa ela tem um medo persistente em situações onde ela tem que se expor, onde ela vai se sentir avaliada, vai se sentir exposta socialmente e onde ela vai se sentir envergonhada nessa situação. Sim. Temos ainda a ansiedade induzida por substâncias, né? Drogas, bebida, né? Tudo, medicações e uso abusivo também, inadequado. E são todos esses, tá certo? Falei Sim. todos, não faltou nenhum. Eu só queria fazer uma consideração, assim, bem importante, porque muita gente desconhece
que, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático não tratado, ele pode virar uma agressividade descontrolada. Então, acontece muito da gente chegar assim no consultório e o Caso de paciente tem violência, né? uma queixa de uma agressividade descontrolada, onde este comportamento não era um padrão dele, não é nem de violência, mas de brigar, de ser mais explosivo, e isso não Isso, era. explosivo, é esse sentido que eu quis dizer. Eu que achei que fosse de violência física. Aí, Não, não. aí a gente está tratando a questão de controle de impulsos, mas na verdade é um estresse pós-traumático não tratado. Muitas vezes isso acontece, não é incomum, né? Então, eu acho que é bem importante para as pessoas saberem, né, que os estresse pós-traumático, algum trauma, tem que ser tratado sim, porque senão pode acarretar uma piora de uma Significativa, coisa né? significativa nas relações, em todo o Em tudo, funcionamento né? da pessoa. Então, é bem importante que as pessoas conheçam sobre isso, eu acho, né? Sim. E assim, gente, sobre os sintomas, basicamente as pessoas vão ter crises de ansiedade, né? Então, eu acho que em todos esses transtornos ansiosos. Isso, varia o sintoma, né? De acordo com a Mas pessoa. Mas, assim, varia alguns aspectos, mas aquela Isso. crise ansiosa, aquela sensação de São falta de desconfortável, falta de ar, confortável, que eu falo que, assim, é uma sensação de quase morte, né? sufocamento, né? Porque eu falo que quem teve já sabe, é uma sensação de quase morte. A impressão que vai dar é que a gente vai morrer, né? Sim. Então, a gente queria focar um pouquinho mais nesse quadro, né, que seria mais geral de todos os transtornos ansiosos, e não especificamente em um Sim. transtorno. E Todas as caracterizações, né? é, então, aí assim, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, a gente tem que entender um pouquinho sobre pensamentos automáticos. Quer falar um pouquinho de pensamentos automáticos, não? Pode falar. Posso falar? Pode, Tá. pode. Então, gente, é que assim, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente parte do princípio que todo mundo, tá? Não são só as pessoas que têm algum problema, todo o mundo Passa mesmo por ansiedade, né? tem pensamentos automáticos, tá? Independente de se tiver ansiedade, se tiver depressão, o que vai variar é o tipo de pensamentos automáticos para os transtornos. E até as pessoas que não têm transtornos também têm pensamentos automáticos, porque o nosso cérebro ele funciona quase que o tempo todo. Na verdade, o tempo todo, Todo o né? tempo, todo, né? E aí, esses pensamentos automáticos, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem uma visão que eles vão gerar uma emoção. E é essa emoção que vai fazer com que eu me comporte, né? Então, para isso, a gente pega isso como base. Então, daí para poder explicar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Uhum. Você quer que eu fale do sistema nervoso simpático, parasimpático? Pode falar que, na verdade, a gente tem um sistema nervoso central, né, o autônomo, que ele fica entre o simpático e o parasimpático, né? Na verdade, ele ficaria ali como se fosse um interruptorzinho no meio, não é? O simpático, ele está ativado. Quando ele É é que assim, ativado, a gente tem toda a sensação. Difícil, aquela sensação de desconforto. Quando está é que, ativado, a situação de ansiedade, não é? não, eu explico de outro jeito, não sei. Então, Vamos lá. vai que depois a gente vai acompanhando, Tá, então. vamos lá. Ah, eu. Pode ir? Tá, Então vai. Daí a gente então vai tá. seguindo a linha de raciocínio. A gente tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático, e assim, o que eu falo é que um não funciona quando o outro Quando está estiver ativado. ativado, tá? E assim, para que serve o parasimpático? Ele é o que faz a gente conseguir raciocinar logicamente. É o O protetor. simpático ele que vai fazer a gente raciocinar logicamente. Então, todo raciocínio lógico a gente tem através do sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é um mecanismo de medo e fuga.
tá? Então, assim, para ficar claro, lembra que eu falei que um Quando não funciona entramos em quando o alerta, outro né? estiver ativado? Então, quando o simpático ativa, ele vai. O que ele vai fazer? É, Mecanismo de medo e fuga. Então, te põe em vi alerta. sinal de perigo, tá? Qualquer Isso. sinal de perigo, o meu cérebro vai ativar o simpático. Quando ele ativa o simpático, eu não consigo raciocinar, lembrando disso, tá? Por isso que dá a ansiedade, dá o pavor, dá a falta E de ar. aí, quando ele é ativado, ele vai dar essa descarga de adrenalina, ele vai dar uma descarga de adrenalina no nosso corpo, e Muito essa alto. descarga de adrenalina vai aumentar os batimentos cardíacos, vai aumentar o tamanho do nosso pulmão, porque está preparando o nosso corpo para correr. Foge, tem perigo, entendeu? Isso. Então, assim, ó, um exemplo assim que eu sempre dou é que antigamente os homens iam na floresta caçar, certo? E aí eles estavam lá na floresta caçando, de repente, pá, uma onça aparecia. O que que ativava? O Simpático. simpático. Por quê? Tem que Corre, tem fugir, uma né? onça. Sobrevivência, né? Sobrevivência, corre que tem uma Sobrevivência. onça. Então, eu nem pensava, só saía correndo. E aí, essa descarga de adrenalina, quando a gente corre, o que que acontece? A gente aumenta os batimentos cardíacos, aumenta o tamanho do Sim. pulmão, então precisa de mais ar. E aí, quando a gente tem essa descarga de adrenalina sem uma causa de perigo iminente, o que que vai acontecer? A gente vai ter a falta de ar, parece que vai faltar o ar, mas não falta. Por quê? Por causa do pulmão que está aumentado, os Sim. batimentos cardíacos são aumentados, acho Estão que muito algum, acelerados. Isso. entendeu? E não E como a é. gente não sai correndo, o desconforto é como se A gente tivesse que fica fazer e você está maior. parado. E Exato. como a gente não consegue raciocinar, a gente também não pensa que a gente Por vai isso que eu ficar falei do capacitando. botãozinho. Eu sempre uso assim, que o simpático é o botãozinho de ligar. A gente tem que pegar, ligar e sair correndo. Quando a Uhum. gente consegue desativar, lógico, não é automático. Quando entra o parasimpático, é o que regula e a gente consegue pensar e raciocinar o que tem que fazer, né? Sim. E o E difícil aí, é na ansiedade a gente pegar e tem que sair disso, né? Por isso sim, que é e aí as importante pessoas têm essa dificuldade, né, de diante de uma raciocinar, de crise. como sair. E muitas pessoas acham realmente que vão morrer, vão para o hospital e chegam lá Vão, muito frequente. Está muito muito frequente. frequente agora, em época também de pandemia, que nem deveria, tem muita gente tendo e indo. E ando e não poderia ir, E não né? poderia ir. Mas, por quê? Porque tem um exercício simples que eu sempre falo para as pessoas. Sim, Vamos sim. ativar o sistema nervoso parasimpático. Para isso, a gente precisa mandar gás carbônico para o Carbônico cérebro, para o cérebro. É tá? o saquinho, né, Cris? Isso, eu até esqueci de pegar o saquinho. Mas assim, como que a gente vai fazer essa respiração? Porque se a gente fizer ela muito rápida, a gente vai hiperventilar e é o De lá. mesmo sintomas da Não muda ansiedade. nada, só piora. Sim. Aí o É que que a isso gente vai mesmo, ó. fazer? Fizeram até eletro para saber exatamente, Lê, porque a sensação é de quase morte quando a gente tem crise de Exato. ansiedade. Mas a gente tem que entender, primeira coisa, é uma reação física do nosso corpo, Isso. Químico, né? né? Química, mas vai refletir no nosso Reflete físico, né? diretamente no fisiológico. Diretamente. Exato. E aí a gente depois vai explicar por que que isso acontece, né? Com as primeiras explicações dos pensamentos automáticos. Aí, quando a gente manda gás carbônico para o cérebro, como que a gente vai fazer? A gente vai respirar num saquinho, só com a boca, conta até 6, puxa o ar, solta, Respira. conta até 6. É devagar. A Lê sabe que a respiração do saquinho é maravilhosa. É isso mesmo, funciona mesmo. E aí, você vai fazer a respiração no saquinho só com a boca, até e devagar, Acalmar. contando 6, até acalmar os sintomas. Acalmou os sintomas, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que saber por que que desencadeia isso, já que eu não estou num perigo iminente. Isso. E quando a gente consegue sair,
desativar o simpático e ir para a razão, que é o parasimpático, a gente consegue raciocinar e encontrar o que desencadeou. Sim, que aí vem o quê? A verificação dos pensamentos Pensamentos automáticos. automáticos. Sim. E aí, eu falo que sempre assim, os pensamentos mais comuns das pessoas ansiosas, eles normalmente e são desencadeadores de crises de ansiedade, são pensamentos e se. Quem E nunca, né? se não sei o quê. E Né? se não sei o quê. E aí começa a catastrofizar esses e se's, né? É uma Colocando preocupação numa excessiva, dimensão né? enorme. E é sempre pessimista, é sempre muito ruim, né? Sempre, 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 Sempre. sempre. E aí, esses pensamentos, eles vão gerando medo. O seu cérebro reconheceu como medo. E uma vez que ele reconhece perigo, o que que ele vai Ele fazer? entra em alerta, né? E vai ativar o simpático. E aí você não raciocina. E aí você tem a crise de pânico. Aí E você tem a aí crise de ansiedade e aquele tem, desconforto todo. Quem já teve sabe o quanto é ruim, né? sabe? E quem já passou pela experiência, igual a Lê comigo, de fazer a respiração do saquinho, sabe que dá certo. Muito certo. E depois de fazer tudo isso, né, a gente vai fazer o quê? A estratégia Acalme-se, que ela é maravilhosa, né, Nan? Sim. Quer falar dela? Eu não li sobre ela hoje, então eu não vou lembrar a Então eu sequência vou. certinha do Acalme-se. Não vou Tá, eu lembrar. faço tudo. Então, assim, o Acalme-se, ele é um acrônimo, né? Então, o Sim, que você que vai é um seguir todos os acrônimo? passos, É né? para a gente lembrar dos passos. Então, o primeiro A do Acalme-se é aceite sua ansiedade. E aí você fala assim, nossa, que ridículo, como que eu vou aceitar a minha ansiedade? Eu vou dar uma dica. Lembra que a gente falou que é uma reação física? Então, aceita que quando você estiver sentindo isso, você fala, ah, é uma crise de ansiedade. É Ah, permitir se sentir isso e entender que faz sentido, e, tem o porquê daquilo, né? e tem. E aí você fala, tá, é uma crise de ansiedade, não vou catastrofizar isso. Vou pegar o meu saquinho, vou no banheiro, vou em algum lugar. Ah, detalhe, se não souber, se não der para sair, não quiser ser o louco do saquinho respirando na frente das pessoas, põe a mão em concha, E tem que respira fazer na mais mão, vezes vai na demorar um mão, pouquinho um pouquinho mais, mais, mas funciona. funciona igual, tá? E aí, aceitou, que é o primeiro A do acalme-se, a gente vai fazer o quê? O C. O C é o quê? Contemple as coisas em volta. Então começa a olhar fora de você e não dentro de você. Porque se você continuar prestando atenção nos sintomas, você vai catastrofizar e vai piorar, né? Sim. Aí o segundo A, haja com ansiedade. Então, o que que seria? Mesmo se tiver um resquíciozinho aqui de ansiedade, faz tudo o que você tem para fazer, não foca no que você está sentindo e continua, né? Aí agora a KL, me Isso. ajuda no Estava acrônimo. pensando nisso agora. O L é libere o ar dos pulmões. Quer falar sobre esse, né? Da respiração diafragmática, Então, que aí esse dentro momento. também da ansiedade, é importante a gente falar também, além da respirar no saquinho, a gente tem uma estratégia também que é a respiração diafragmática. Eu sempre falo para os pacientes que têm ansiedade praticar isso diariamente. Não Uhum. é só de vez em quando, tem que ser com regularidade, né? Como é que é essa respiração? A gente tem que respirar assim, quando a gente tiver, a gente puxa o ar, é a barriga, a gente vai pôr a mão na barriga de uma forma bem confortável. E você vai, quando puxar o ar, vai ficar como se fosse a mão na barriga vazia, como se fosse um saquinho vazio. Então, você vai puxar o saquinho da barriga esvazia. Você segura, conta até 3, até 4,
e esvazia pela boca. Puxa pelo nariz e esvazia pela boca. A barriga vai virar uma bolinha, uma bexiguinha. E você vai fazer isso lentamente, por pelo menos umas 10 vezes, pelo menos, né? Você inspira pelo nariz e solta pela boca, tá? E fazer isso bem calmamente. Pensa em alguma coisa que seja bem agradável para você. Eu sempre falo. Se não conseguir pensar em nada, eu falo assim, pensa preto. E se você põe em branco, você vai pôr alguma coisinha no fundo, vai que é negativo, né? E faz isso tranquilamente, fecha os olhos. E a tendência é você fazer o quê? Você ter um relaxamento bem pleno do seu corpo. Você consegue relaxar bastante, esvazia o pulmão e você fica bem mais calmo. Funciona assim, tranquila. Na hora de dormir, eu falo assim, quando você não está muito bem para dormir, vai lá e faz a respiração, ajuda muito. Eu acho Sim, que acalma bastante, né? E eu falo sim, assim, quem vive constantemente ansioso, fazer isso regularmente, mais de uma vez por dia, né? sim. Não precisa Além de ser antes de praticar dormir. relaxamento, além Isso. de yoga, Yoga, todas essas coisas que meditação. ajudam nessas coisas de respiração são fantásticas e ajudam mesmo, tá, gente? Não é balela, não é Não. Mas tem que praticar. E eu invenção, falo, se não pratica, não resolve. não Vai funciona, ficar né? o tempo inteiro só no saquinho, não vai funcionar. Então, a gente vai trabalhar todas Não, as demandas que vão vir junto com a ansiedade para a gente sim, conseguir reverter esse quadro, né? sim. Aí depois do L, do libere o ar dos pulmões, que a gente Tem o pode, M. vem o M, que é mantenha os passos anteriores quantas vezes forem necessárias, Necessária. tá? Então, assim, retome, respire no saquinho, vai para o A, aceita que é uma ansiedade, não catastrofiza, volta para o C, contemple as coisas em volta, não olha para dentro de você e vai repetindo os passos anteriores até, Ficar né, tranquilo. ficar bem. Demora? Não. E quanto mais a gente repete todos esses passos, menor fica as nossas crises de ansiedade. E em semanas elas tendem a não aparecer, quase, né? E aí, depois que a gente fez tudo isso, a gente vai. Eu parei no M, No o E, E, vai o no E. primeiro E. Aí entra, examine os seus pensamentos. E essa é uma das partes mais fundamentais, Mais difíceis, mas a mais uma das mais importantes. sim. Que na terapia a gente trabalha muito, muito, muito essa questão dos pensamentos automáticos. Por quê? Porque os pensamentos automáticos que fizeram desencadear uma crise ansiosa. Eles são um gatilho para a gente passar por isso, né? Sim, porque Então, a eles que gente vão gerar um conflito. identificando quais são os pensamentos que estavam permeando, a gente consegue prever antes de ter a crise, Sim. né? Esse é Uhum. o ponto importante para a gente. Vai perceber que vai ter, a gente já muda aquele pensamento, já toma consciência daquilo que a gente está sentindo e a crise nem Sim, acontece. sim. Então, assim, muitas vezes a gente não se dá conta porque a gente não conhece sobre os pensamentos automáticos, né? Eu já tive pacientes assim que falou assim, na outra semana eu falei, você tá bem? Tá tudo bem? Não, tô péssima e a culpa é sua. Eu falei, nossa, como assim, né? É porque eu nunca tive pensamento automático e agora eu tô tendo um monte. Sempre teve, né? Só não Sempre identificava. teve, você só não se dava conta dele. Que bom que agora está se dando conta e a gente pode mudar isso, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo tem pensamentos automáticos e o nosso trabalho vai influenciar muito no exame dos pensamentos. Feito o exame dos pensamentos, a gente vai fazer o S do acalme-se. Sorria. Você conseguiu vencer uma crise de ansiedade. E o último E, que é o espere o futuro com aceitação. Então, saiba que você vai ficar imune a uma crise para sempre? Não, mas que Não. você vai poder controlar das próximas vezes. Né? Que a gente também não está pronto para tudo na vida. A gente vai ter que aprender a lidar com isso mesmo, né?
saber lidar com o imprevisto, de não ter o controle do que vai vir a acontecer e tudo bem. E saber que Algumas você vezes está vai tendo ser uma mais crise. Aham. E que ok, vai passar. isso. Tudo bem, vai passar. Uhum. É horrível? É péssimo. Mas passa. Só Ainda quem mais já saber teve sabe, controlar né? assim, né? Ou Gente, que dúvida vocês têm sobre a ansiedade, sobre o que a gente já explicou até agora? Vocês querem deixa eu ver se tem perguntas aqui. saber mais alguma coisa até agora sobre as explicações, sobre tudo? Deixa eu ver. Por enquanto, nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. Estão todos de ouvidos atentos, aprendendo tudo. É, todo mundo aprendendo e anotando. Isso aí. Então, gente, mas a crise de ansiedade hoje em dia, né, tá muito mais frequente, tá muito pior. Então, às vezes, fazer uma terapia na cognitivo-comportamental vai ajudar muito, né, Nan? Com certeza, porque a gente vai trabalhar a questão dos pensamentos. E a gente entendendo esses pensamentos, né? As coisas Uhum. a gente consegue. Tem uma Tá. perguntinha aqui, ó. Quer que eu leia a pergunta para você? Os pensamentos automáticos são aqueles da Da teacher. Ellen. É da É, Ellen. tá. São aqueles que temos antes da crise. Na verdade, a gente tem pensamentos automáticos o tempo Acho o todo tempo sobre todo. tudo. Mas o que vai anteceder a crise, sim, é o antes, né, Nan? Sim. Sempre tem. Eu sempre falo com meus pacientes que sempre tem alguma. Vamos parar, vamos observar. Sempre tem alguma coisa, que tem algum gatilho que foi acionado ali. Uhum. Normalmente Né? são acompanhados de si. E É, se não não sei o ter o quê. controle, né? Não ter o controle. É, a Lê perguntou se existe alguma forma de alguém que está junto ajudar. Lembrar dos passos, todos É, que a gente. É uma se a forma de pessoa alguém. conhecer, ajuda. É. Então, às vezes, informar as pessoas que convivem com a gente sobre os passos de como controlar uma ansiedade ajuda muito. Até porque, se as pessoas ficarem apavoradas em volta, piora, Piora o né? quadro. Aí pode ser os dois com crise de ansiedade ainda, né? Sim. Olha lá. Ah, ele Você falou que falou já que aprendeu tudo. A Lê falou que costuma descontar a ansiedade na comida. Como melhorar isso? Então, Lê, na verdade, a gente não desconta a ansiedade na comida. Comer demais é um sintoma de ansiedade. isso que eu ia falar. Já é uma ansiedade, já é mais um dos sintomas, né? Dos tantos que a É, gente tem. é verdade. Por que que pensa muito quando está tentando dormir? Ah lá, né? Você falou. É ansiedade, né, gente? Fica Sim. pensando, né? Causa insônia, né? O Uhum. pensamento acelerado, isso interfere muito. Sim. E na verdade, aí o que que dá para fazer, né? Antes A de dormir? respiração, eu sempre falo que a respiração diafragmática, que nem eu falo. Uhum. Gente, puxou, esvazia o balãozinho. Inspira E pelo nariz e solta pela boca, né? E uma coisa também, pensando, a uma coisa estratégia também, calma também pode praticar antes de dormir, né? sim, Mas eu acho que a respiração, eu acho que é mais eficaz, porque é mais rápida. uma Nesse momento, meditação, antes de... um relaxamento, Sim, ouvir uma algo assim para meditação. poder colocar a mente focada em outras coisas e não naquele turbilhão de pensamentos, entendeu? Também é legal, né? Sim, Aí, meditação, antes que aconteça, existe sim, Tereza. A gente tem que primeiro aprender a identificar qual foi o pensamento automático, né? Que foi causado. Então, a gente primeiro tem que trabalhar a técnica para a gente poder reconhecer, para não chegar a desencadear a crise de ansiedade, né? Mas é, tem que trabalhar um pouquinho antes. de evitar antes que essa sensação aconteça, por exemplo, qual é a sua primeira sensação, né, Nan? Tem que aprender a identificar a leitura do como é a crise de Primeirazinha, antes ansiedade. dela explodir. E aí, porque às vezes é um formigamento na mão, às Na vezes é uma mão, palpitação, às vezes uma sudorese. tem que ver qual é a sua primeira sensação e nela você já interrompe. Isso. Tem que aprender E a aí você identificar deixa a quais são crise os primeiros evoluir. sintomas.
E para Aham, cada um é de um jeito, não tem igual. não Para um é de tem. um jeito, para outro é de outro, né? Uhum. Aí a A Biana Fabiana falou que falou, tem ah, feito eu tenho exercícios feito de respiração, tem feito controlar o outro pensamento. exercício. Aham. Então, é assim, controlar o pensamento a gente não controla, a gente pode avaliar eles e ver se eles Identificar, são né? funcionais, entendeu? Porque Isso, controlar pensamento é difícil. não A tem gente, não, a gente não tem, o cérebro não para. E o de ansioso, então, não para, né? mesmo, né? A gente Aí a tem hoje gente em tem, dia a ansiedade mental, que ela para, como eu falei, hoje a gente, na verdade, tá muito presente a ansiedade generalizada, né? Ela tem sim, pego diferentes, ela aparece em diferentes momentos, em diferentes formatos, né? sim, Então, a princípio era um adormecer, depois você já passa mal, você sente enjoos, indisposição, né? sim. Aí vem a insônia também, atrapalha muito no rendimento do dia inteiro, favorece você ter a crise de ansiedade o dia inteiro, né? E E é uma fica, bola de neve, né? isso, é um ciclo que não fecha, né? Fica rodando. Sim. E aí ele, Ana falou de meditação, sim, e Isso, principalmente a mindfulness ajuda muito para pensamentos ansiosos, né? Porque na verdade ela ajuda você focar no aqui e agora. Então é muito bacana aprender sobre mindfulness. O pensamento é um cavalo bravio que você precisa. Ah, sim, a gente vai ter que avaliar se este pensamento condiz com a realidade ou se eu estou distorcendo de alguma forma, né? exatamente. Catastrofizando e ressignificar esse pensamento. Colocar uma cela. Colocar uma Exatamente. tela, é. Perfeito, perfeito. Aí ele trabalha com mindfulness, Ah, tá explicado. né? É difícil, mas não é impossível. Não, dá para conseguir. Dá sim. Contei. O que que ela falou? Cortou. Cortou. Eu acho que quando a gente falou, cortou. Né? Você falou que ela Ah, trabalha com mindfulness. Eu falei, então tá explicado a metáfora que ela usou, que fez todo sim, sentido, né? sim, porque ela trabalha com mindfulness, ela dá meditação mindfulness. É bem legal. E difícil ansioso meditar? É, no começo sim, mas é uma prática, né? Prática. Tudo tem que exigir exercício, repetição, muitas vezes. É que nem falou, acalme-se não é uma vez que você vai praticar, é várias vezes. A respiração diafragmática, várias vezes. Como eu falei, uma constância, senão não resolve, né? O saquinho a gente só vai usar no caso da crise, né? Para Se for conter, conseguir isso para pensar, conter e conseguir pensar numa solução de problemas, né? para fazer o O saquinho acalme. não é a única, não é uma estratégia, ele é só um artifício para você sair da crise, né? Sim. Tem que usar a Estanca, técnica. estanca e aí vai para o acalme-se, porque se você não estancar, você não consegue falar, ah, eu vou aceitar nessa idade, porque cadê o raciocínio, Não né? tá nem pensando, né? Nem raciocinando, né? É, a, A Biana falou aqui, deixa eu ver. Tá cortando aqui para mim. con- controlar, que eu digo, é saber quando a ansiedade está batendo e saber o que fazer. Ah, sim, sim, aí Perfeito. Você sim, conseguiu é fazer uma perfeito. leitura, né? É, Uma leitura do que está sentindo, e em vez de explodir ou então de sentir tudo aquilo, você já fez o caminho inverso. Você conseguiu raciocinar. É como sim, falou, o sistema parasimpático está ativado e você consegue racionalizar e seguir de forma mais tranquila. sim, a avaliação dos pensamentos é a melhor coisa que a gente pode fazer frente a tudo, não só a ansiedade, né? E fora assim, que eles falam assim, ah, mas eu o tempo inteiro tenho que fazer isso, eu tô cheio de pensamento. A gente é constantemente permeado por pensamentos. A gente só não identifica o qual impacto que esses pensamentos causam na vida da gente, né? Então, quando Sim, a gente e aprende a qual? identificar, não é uma prisão, é libertador. É o Sim. contrário. Sim, na verdade no começo pode parecer difícil, por quê? Porque é um processo que a gente não está acostumado. Tudo que a gente não está acostumado leva-se um gasto de Mas energia maior, né? vira um E, esforço, fica desgastante. sim, mas Aí, quando depois entra no automatiza esse automático comportamento também, automatiza, fica muito mais leve e e fica mais funcional fácil de conseguir. muito mais fácil. Tudo é treino. O que a gente fala, Sim, tudo é treino. tudo. É É o porque a gente, cognitivo comportamental, pensar e executar o comportamento. sim, É né? bem isso.
E é assim, o cérebro ele vai colocar em automático em algum momento, porque ele tem essa tendência a economizar energia para tudo, Sim, né? Então, assim, se a gente fizer os exames de pensamentos e no começo for difícil, com o tempo deixa de ser difícil, porque vai entrar numa forma automática de raciocinar. exato. Isso para tudo na vida, né? Então, Tudo. quanto mais Até a o meditação. pensamento. Exato, por isso que vira prática. Não é simples, mas e Mas é depois. muito prazeroso fazer meditação. É muito prazeroso quando você pratica a meditação, né? A sensação de você conseguir sair no estado de desconforto. Às vezes você não está nem ansioso, está um pouco desconfortável. Você pratica, você conseguir sair daquilo. Eu acho muito prazeroso. Eu pratico não com regularidade, talvez vezes, mas eu acho muito prazeroso, muito satisfatório, assim, a sensação de como se fosse um esvaziar mesmo, de tirar toda a ansiedade, né? Você só Uhum. fica naquele momento aqui e agora mesmo. Sim, eu gosto do mindfulness por isso, porque às vezes, por exemplo, eu estou lavando uma louça, aí eu uso lá o mindfulness. Quando eu estou escrevendo aqui dos e-books, quando eu estou fazendo algumas coisas, eu procuro estar É, sempre usando desliga do mundo e se centra e, em você. e foca naquilo que você está fazendo. Usa os 5 sentidos para aquilo que está fazendo. E para quem quer emagrecer, que já falaram aí o que fazer, mindfulness para comer é maravilhoso. Mindfulness na hora de comer é fantástico, Lê. Então, assim, olha, Você tem que ligar os 5 sentidos, né? mais um motivo para você aprender a meditar com mindfulness, não só pela ansiedade, mas porque vai ajudar também nessa questão do peso. É Até que porque. nem escovar o dente, né? Praticou escovar o dente, prestando atenção o quanto de músculos, as sensações, os cheiros, as texturas, né? Eu falo assim que um dos exercícios que eu lembro que eu já fiz, alguns exercícios de mindfulness, a Cris mesmo me passou, né, Cris? E a Uhum. gente usou e foi assim, você percebe, nossa, quantas sensações passam por despercebido. E quando você Sim, pratica ali, nossa, é muita informação. É muito. muito bacana, é muito bom. Ah lá, Lê, me pede que eu te mando o programa de mindfulness para você saber como cumprir. Que é muito bom mesmo, porque ajuda principalmente no comer compulsivo também, né? Sim, Que também é um sintoma de ansiedade. com certeza. Comer é ansiedade, pensamento acelerado, gente, é uma série de coisas, né? Tem Uhum. vários sintomas, não são só os pensamentos, tem os sentimentos, tem os fisiológicos, que são os mais desconfortáveis, né? Sim, sim. E tudo é muito na É ansiedade, né? intenso, né? É, é. E a gente Então, agora, em momento de pandemia, dentro de casa, tudo que a gente vive, que era desse tamanho, fica imenso. Então, fica, está muito em alta mesmo, né? Então, está tá. muito em alta, principalmente, não é só com jovens, não. Tem pessoas idosas passando por ansiedade, crianças passando por muita ansiedade, tá? Tá muito. Nesse momento de pandemia, eu estava lendo antes da gente vir para a live, está bem alto. Eu não lembro os números, mas aumentou uma porcentagem, eu sei que é mais de 30% na população mundial a ansiedade. E Está na muito mais verdade, é. intensa. E na verdade, esses números vão aumentar cada vez mais, Cada porque vez assim, mais. eu vejo que essa questão, principalmente da pandemia, a um nível global, está mexendo com Exato. a saúde emocional de muita gente. Eu acho que a gente ainda vai ter que trabalhar a saúde emocional por muitos anos em função disso. Vai deixar muitas sequelas, né? Muitas. Porque a princípio era para ficar quanto tempo? 2 meses. Agora sabe-se lá quando que isso vai acabar, né? Então, assim, e não é só aqui, né? É no mundo inteiro. É no mundo inteiro. É Tão global, né? global. Não é só um lugar. E tá todo mundo preocupado, né? A gente acha que tá todo mundo. A não ser quem vive num universo paralelo, fantástico. Exato, é isso que eu quis dizer. Mas aí é outro problema que não é a Aí ansiedade. já não é ansiedade, já é outro transtorno. Né? Mas a ansiedade a gente consegue combater assim. Eu acho que ficou claro para quem sente ansiedade, se realmente tem a ver tudo isso que a gente falou, né? Porque assim, os resultados que a gente tem em consultório são bem positivos,
Sim. nesse sentido, né? É importante, gente, se alimentar muito bem, né? Ter uma Eu boa qualidade de sono, fazer exercícios, né? Estar próximo de pessoas que te fazem bem. Tudo isso favorece um ambiente menos estressor, menos ansioso. Uhum. Só que não, preocupado. É. Tem tudo isso mesmo, ela. Tem. Assim, e isso tudo que a Nan falou é bem isso mesmo, gente. Tudo, a saúde mental, ela está muito ligada à qualidade de sono, alimentação saudável e atividade Sim. física. A gente Todos não esses dorme bem, a componentes, gente não tem um dia bem produtivo, não tem, interfere na qualidade total do nosso dia a dia, né? sim. E E hoje em gera dia mais está tendo, estresse, exatamente, né? Nesse tempo agora de pandemia, tem muitas pessoas também sofrendo com insônia, sim, né? Preocupada com o que vai, como é que a gente não sabe como é que vai ser o amanhã, né? sim. Então, assim, Mas ninguém acho que é sabe. importante a gente se atentar a todos os sintomas que a gente vai tendo de ansiedade e procurar ajuda. Não esperar chegar num caso crítico, gente. Se Uhum. atente que não é uma frescura, não é uma coisa boba, é sério, diminui a qualidade de vida, interfere em todo tipo de relacionamento. A gente tem que estar antenado, se olhando, se cuidando, se amando, né? E não só pra gente. Se você vê alguém que está sofrendo, fala, poxa, vamos procurar ajuda. Qual que é o melhor caminho? Lógico, vamos procurar uma terapia. Tem vezes que a gente precisa sim de um psiquiatra medicar para poder acertar essa questão química, né? Sim, Ele é um grande parceiro nosso nessa hora, faz toda a diferença para que a gente consiga trabalhar, né? sim. Então a gente tem que, acho que levar em Tem consideração tudo isso, né? E tem que perder o preconceito de remédio com psiquiatra, gente. Porque assim, hoje em dia, é só procurar um bom psiquiatra, tá? Porque assim, Exato. hoje em dia tem muitos remédios ótimos que dão qualidade de vida, né? Até o Alex, psiquiatra lá da clínica, ele comentou sobre isso na live que a gente fez no sábado, eu e ele, sobre essa questão de medicação, que hoje em dia tem Sim, muitos remédios bons, que não sim, dão efeitos colaterais, que não causam dependência. Então, assim, se vocês quiserem dar uma procurada, pode procurar lá no meu canal no YouTube, que a Live com o Alex está lá e está falando bastante sobre essa questão de medicamentos e a qualidade dos medicamentos e a qualidade da prescrição dos sim. psiquiatras também. Por quê? Porque ele também fala sobre isso. Então, assim, tudo isso a gente tem que estar sempre atento, procurando sempre o que é melhor. É, E e lembrando que existem é um bons. trabalho em conjunto, né, gente? Não adianta, tem que ser em conjunto. Só o psiquiatra não vai fazer milagre. Só a gente Não, sozinho também não vamos resolver. É uma parceria, né? sim. Ele vem para ajudar a gente nesse tratamento. Ele vai dar uma medicação que vai diminuir os sintomas e a gente vai trabalhar a causa desses sintomas. Sim, e ajuda muito, muito mesmo. Então, assim, tem casos que sim, é necessário. E aí, se a psicóloga falou é necessário, vai procurar um Isso. psiquiatra, é bacana, entendeu? E de preferência alguém bom, que medique com esses medicamentos novos, que são, não tem efeito Coerente, né? colateral. Aham. Né? Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração no tratamento, sim, porque saúde mental incide em toda a saúde nossa. É básico, né? É, Não é básico, é fundamental. sim, sim, Né? sim. Precisa dessa questão da saúde mental. E eu falo que, assim, se a saúde investisse mais na saúde mental, não teria tanto gasto com a saúde, Exatamente. né? Infelizmente, não é o que vivemos, né? Não. Mas a gente pode, a gente mesmo, investir na nossa saúde mental, lembrando disso, Sim, que isso é o mais importante, né? sim, para não precisar investir tanto na saúde. Exato. E que mais, gente? Alguma dúvida sobre a ansiedade? Não, a gente. Você quer falar mais alguma coisa? Ficou alguma Eu coisa para acho que trás? não faltou nada. Eu acho que a gente falou de tudo e foco, como você falou, no principal é na generalizada, que eu acho que vai aborda tem todos os sintomas, né? Sim, sim, Falamos da respiração, da estratégia, falamos do saquinho, falamos do psiquiatra, falamos de tudo, né? Acho que a gente sim, abordou um pouco de tudo, é né? verdade. Ninguém tem mais nenhuma dúvida?
Quer perguntar? Sugestões para a próxima live, antes que a gente esqueça. É porque essa semana foi bem corrida. Em qual nível é necessário recorrer ao psiquiatra? Depende, depende. É que, na verdade, Depende do nível de sofrimento, né, que causa para a pessoa. isso, e de qual a disfunção na vida, né? Porque, e assim, na verdade, não é nem recorrer ao psiquiatra, eu sempre falo que é um trabalho de parceria, né? Porque Exato, um não ajuda o funciona. trabalho do outro. Só o remédio não vai resolver seu problema de ansiedade. Isso, às Só o vezes, só psicólogo a também, às vezes, terapia, ia também dar conta. não. E aí, às vezes, precisa da medicação. Então, é um trabalho em conjunto, É né? o que eu sempre falo, a medicação chega para tratar um sintoma. Na Sim, terapia, a gente trabalha a causa. é. Então, E o por isso que ideal tem que ser o conjunto. assim, é que você vá numa psicóloga, se você sofre de ansiedade, vá numa psicóloga de preferência na área, na abordagem de Cognitiva, cognitivo comportamental, que é mais específico para esse tipo de tratamento. mais direcionado, né? E aí ela vai poder falar para você, olha, seria bacana você passar com um psiquiatra e tomar um ansiolítico nesse momento, ou algum remédio para te ajudar a dormir, né? Porque a função do Sim, sono é muito importante para para a regular ansiedade, tudo. entendeu? Então, assim, uma coisa puxa a outra. Os passos que vocês falaram, como funciona? A estratégia Do acalme-se, acalme-se. eu posso Pode postar. pôr. Isso que eu ia falar para a gente postar depois, Eu né? vou postar a estratégia Calme-se lá na legenda do vídeo no YouTube, no meu canal. Que aí fica mais fácil de postar, tá, E gente? fica bem visual, fica mais fácil também É, de seguir. de seguir. E todo mundo pode acessar. E aí eu coloco os passos lá. Isso, A gente tá? pode pôr esse, pode pôr também da respiração diafragmática, também tem o linkzinho para fazer também, caso eles tenham dúvidas, né? Sim. E também, se vocês quiserem mandar pelo direct E isso, alguma perguntar. pergunta, A alguma gente vai depois tirando as a gente dúvidas. vai respondendo sem problemas, pessoal, porque às vezes tem coisa que a gente não quer falar, né, expor aqui, Isso. pode chamar no direct, não tem problema, tá? E meninas, pessoal, eu amei estar com vocês aqui de novo, tô adorando, eu revejo tanta gente, minhas alunas, a Ana, entendeu? Então, assim, todo mundo. Adoro quando fazer live por isso, porque aí eu posso ver um monte de gente que eu não A vejo gente faz vê tempo. e é muita troca, né? A gente tem muita troca, a gente vai. Eu gosto dessa interação que tem, que chega, faz a pergunta, manda um comentário, né? Essas réplicas eu acho muito gostoso, eu acho que é muito produtivo. Eu também gosto muito. E assim, vou fazer um convite a todos a se inscreverem no meu canal, para ajudar o meu canal, que é novinho, entendeu? Indiquem os amigos para se inscrever no meu canal. A gente está postando os Isso. vídeos da live lá no meu canal para poder ajudar o máximo de número de pessoas, né? Porque eu acho que informação de qualidade é sempre Muito válida bem-vinda. e bem-vinda, né? E a gente está procurando colocar alguns temas de bastante qualidade. E aí, lá no meu canal também tem a live que eu falei para vocês do Alex, psiquiatra. Isso que Eu foi no acho que sábado passado. quem tem dúvida sobre medicação, vale a pena conferir a live dele, viu, gente? E gratidão A para gente vocês agradece todos sempre. vocês. Vocês Tati, são suas sempre lindas. a Eu estava com Fabiana. saudades de você. Bom te ver aqui. Então, vão lá no canal. Meu nome é Cristina Pressuto, né? Igual do Insta. O canal também. Vai E lá curtir, vai lá ver nossos vídeos, compartilha com os amigos. assim, sim, porque tem informação de todo tipo já lá. E a gente vai estar acrescentando cada vez mais. Certo, Combinado, pessoal? pessoal? Gratidão a todos pela presença. É sempre um prazer a gente estar aqui. Mandem depois sugestões para a live, para a próxima live, para a gente estar montando. Verdade, manda, gente. Que essa semana eu Né? vou ter um pouquinho mais de tempo também, porque semana passada foi. Foi puxado, né?
semana Foi. passada e essa semana foi puxadinho. É, tá as duas, assim, que eu Mas tô deu trabalhando certo, não deu certo? enlouquecidamente. Deu, graças a Deus. Isso, olha lá. Isso que importa. É, obrigada, Moara. Obrigada, Ana. Obrigada, Obrigada a Gabriela. todos presentes. Obrigada a todo mundo. Adorei vocês aqui. Semana que vem tem mais. Mas, não tem problema não. Vai lá no Eu te meu mando canal do depois o link. YouTube e você já vai conseguir ver a live todinha. Você pode ter certeza. Em E pode todas mandar as dúvidas depois. postagens que a gente faz das lives, eu depois compartilho O a página link. da Cris, o link. Em todas as postagens eu vou lá, edito e coloco. Para quem quiser acessar, vai ter acesso lá. Sim. E aí, semana que vem tem mais live. Hoje a gente vai colocar lá no YouTube, no meu canal, Cristina Pressuto. Corre lá, se inscreve e fica atento, tá bom? Mas aí Fica salvo, você pode ver depois. você Grava pega tudo lá no assim. YouTube, não tem problema não. E depois, se tiver dúvida, manda pergunta pra gente depois, não tem problema. Sim, Pode a mandar. gente responde depois, tá? Combinado, pessoal? Ninguém deu Certinho. ideia nenhuma de live? Não, hoje não. Eu Ah, tenho algumas da semana passada aqui anotadas. Eu tenho aqui anotadinho tá. algumas, depois a Aí, gente aí compartilha. olha com mais tempo da semana passada. As dicas, os pedidos da semana passada. Gente, foi um prazer estar com vocês. Boa noite, bom final de semana e fiquem em casa. Isso. Segunda é feriado, permaneçam em casa. Em casa. Tchau, gente. Boa semana pra vocês. Beijo. Tchau, tchau.